Olá, bom dia, sexta-feira, 11 de fevereiro, contagem regressiva já para o final de semana, mas antes tem muito trabalho, viu? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa edição são 6 horas e 4 minutos. Vamos falar sobre o governador Mauro Mendes, que chamou de idiotas adversários políticos que fazem fake news contra ele. Vamos falar também do passaporte da vacina, porque a polêmica ainda continua. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, disse não para a proibição ao passaporte. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia você que nos assiste. Que essa sexta seja leve, mas com muito trabalho. Uma ótima sexta para todo mundo. Que assim seja. Bom dia para você, Kleber Lima. Contagem regressiva para o final de semana. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia, Wilson Coité. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência. Sextou, né, Luciana? Sextou. Você que era animada, a pessoa mais animada da bancada, sextou! Sextou, sexta-feira, sua ânimo, linda. Sextou. Mas olha, eu sei que eu vou trabalhar no final de semana. O sextou pra gente aqui é diferente, não é uma sexta-feira comum para a maioria, né, dos mato-grossenses. Eu sei que tem muita gente aí também que trabalha no final de semana, mas eu gosto motivo de alegria. Um final de semana. Isso, porque, faz parte olha, da sua turma também. Eu vou levantar cedo do mesmo jeito, vou pedalar se não chover, porque tá chovendo bastante. Põe uma capa. É, né? Sem desculpa. Ciclista que é ciclista tem que encarar os desafios. Você gosta de ditar moda, tendências, tô só né, tirando os argumentos furados. Então, assim, por procrastinação é um mal da humanidade, né? Amanhã eu faço, ano que vem, e nunca faz. Não, então, tem que ir, vá de capa, molhe um pouquinho, banho de chuva é bom. Tá bom, Kleber. Né? E trabalhar os finais de semana é motivo de alegria. Imagine o Brasil batendo recorde de desemprego nesse momento. Então, somos privilegiados. Olha, nós que trabalhamos aos fins de semana e aos feriados. Eu vou dizer a verdade, o trabalho para mim faz muito bem. Para mim o trabalho é terapia também, viu, Kleber, viu, Daniel? Renobrece eu me todos. Sinto, com certeza. Sim. Me sinto muito produtiva, a cabeça não para de trabalhar, de pensar, de agir. Você fica muito mais ativo, ativa. Exatamente. Não, eu gosto muito. E ainda mais trabalhar naquilo que a gente ama. Às vezes a sensação, mesmo cansada, é de que não foi tanto trabalho assim, né? Você que é ciclista, como tem visto aí a estrutura da cidade para o ciclista? Houve até um acidente esses dias, né? Eu estava feliz até agora, aí você trouxe essa triste realidade, de fato, na rodovia, não é isso mesmo? Na rodovia. E aí o pior de tudo, porque acidentes acontecem. É claro que se você seguir exatamente ali a lei de trânsito, você vai diminuir muito a margem para um acidente, né? Principalmente se for um problema mecânico, aí não tem nada a ver com legislação. Mas aí, Kleber Lima, imagina, um ciclista foi atropelado por um motorista e pergunta se esse motorista parou para dar assistência. Foram mais, inclusive, né? Vou perguntar, e aí, o motorista parou para dar assistência? Infelizmente não, é uma vergonha, né? É um crime, né? É um crime, além de ser omissão, uma vergonha. Outros dois é uma situação, olha, terrível. E um grupo de ciclistas, ainda bem que o grupo parou para socorrer, nem poderia ser diferente, né? O ciclista é muito humano, ama a natureza, ama o pedal, ama a saúde e ama também o respeito. E o ciclista, gente, faz parte do trânsito como qualquer outro veículo. Não, é mais do que isso, você me permite, Luciano? Claro, o fica à ciclista vontade. É uma das prioridades. Como pedestre, a prioridade no trânsito é para o mais frágil. Sim. Então começa no pedestre, depois o ciclista, depois o motociclista, depois o transporte de passageiros, depois o automóvel, que é um transporte individual ou de muito poucas pessoas. E é mais seguro, né? Então, numa eventual colisão entre um automóvel e uma motocicleta, a motocicleta leva desvantagem. Exato. Entre um automóvel e um ciclista e um pedestre, idem. Então, os mais frágeis são prioridade. Na lei do trânsito, está preconizado em lei. Sim. E olha, muito bom você falar isso, e vou dizer aqui, viu, se um motorista que comete um crime desse não para, porque tem outros crimes por trás, ou seja, ou é menor, ou não tem habilitação, ou estava dirigindo sob efeito de álcool, algum outro grave problema está por trás pelo fato do motorista não parar para poder ajudar. Eventualmente pode ser um caso que a pessoa fica nervosa, não sabe o que faz, ou ainda mais raro do que isso, mas acontece da pessoa não perceber.
Não foi tão grave assim, Kleber Lima, para que ele não parasse. Graças a Deus, a ciclista não teve um ferimento grave, ao ponto de falar, nossa, se eu parar aqui, eu vou ser linchado. Não foi nada disso, Kleber. Então, as pessoas precisam assumir a responsabilidade, viu? Essa é a palavra de ordem Passa aqui muito para por, tudo. exato, por educação no trânsito. O Kleber falou da questão da legislação, mas o motorista que está ao volante, ele deve zelar pela integridade do mais fraco, né? É isso, sim. Citou o pedestre, citou o ciclista, o motociclista. E não é muito o que acontece que a gente vê por aí, né? O pedestre também sofre muito até para atravessar na faixa. Aqui em Cuiabá eu vejo muitas distorções nesse sentido. Olha, eu vou até deixa aqui para você que está em casa, nos assistindo, a dica. Fica aí o WhatsApp nosso do programa. Se você faz caminhada, se você pedala e está encontrando situações degradantes, manda aqui para gente, se possível com foto, ou se não, apenas o seu relato mesmo. Porque realmente, no momento, a impressão é de que Cuiabá está abandonada. Uma das coisas boas que eu vejo no trânsito aqui é lá no estacionamento de frente à Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá. A vaga de idoso, por exemplo, tem um totem em tamanho real de um idoso, com uma bengalinha assim, para ver se sensibiliza a pessoa pelo olhar. Se ela tiver algum desconfiômetro, um mínimo de bom senso, a hora que ela está parando ali sem ser idoso, que ela se depara com aquela cena, ela dá uma marcha ré e procura outro local. E o mesmo, salvo engano, com um portador de necessidades especiais. Algumas alternativas, né, que o Estado busca para tentar convencer as pessoas, porque às vezes nem a repressão é tão fácil. Você não tem agentes de repressão o tempo todo em todos os lugares, né? O melhor caminho é, sem dúvida, a educação e a prevenção. E vou até aqui citar algo que tenha ocorrido, que eu tenho percebido também, mas aí a gente pode discutir isso em um outro momento, porque cabe aí também responsabilidade do Poder Público Municipal. Eu estou falando de pets. Eu tenho visto muito pets atropelados, viu? Em bairros, em avenidas, não sei se está faltando aí um controle novamente, o bem-estar social, se está sem estrutura, mas vocês têm percebido ou não? Porque eu tenho encontrado quase que diariamente os pets atropelados. Eu sei que muita gente, olha, tem maldade no coração, infelizmente, viu? Porque tem que ter, gente, respeito e paciência ao volante, até mesmo com os animais, com os pets. Porque você percebe, Kleber, que acontece muito em bairros, em ruas, em que não permite alta velocidade. E eu tenho encontrado, não só em avenidas, mas também em ruas de bairros. Eu fico aí um alerta. O Daniel vai falar melhor sobre esse assunto de pets, mas assim, só uma curiosidade. Você sabe que eu levei um tempo, viu, Coité? Eu levei um tempo para entender que quando a pessoa falava em pet, eu estava falando de animal. Eu lembrava de garrafa de plástico. É sério. Até que... é a mesma coisa. Escreve e fala igual. Além de escrever, fala igual. Só escreve e fala igual, mas não são a mesma coisa, né? O plástico não é feito de animalzinho morto. Oh, não, meu Deus. Antes que as pessoas, bem que eu desconfiava, rapaz. Não, é só uma coincidência, uma curiosidade. Eu tenho percebido esse tipo de situação mesmo. Em alguns determinados locais há aquela situação pontual que é mais complicada, como, por exemplo, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, que existe ali, eu não vou dizer essa palavra, mas algo parecido com isso, uma endemia, uma praga, né? De superpopulação. De animais. Falou que não ia usar a palavra. Então, acabei usando só para tentar melhorar o sentido. Mas diminuiu muito, viu? Exato, porque houve um trabalho realmente focado ali, né? inclusive, que acho que acabou envolvendo algumas entidades, veterinária, né? ali, medicina veterinária e tudo. Realmente houve uma redução, porque era muito complicado, principalmente em relação a gatos. Né? Olha, acredito que tenha reduzido 70%. Eu vi uma área ali que eu frequento bastante, a Universidade Federal, e percebi essa redução. Bom, gente, agora então vamos para a manchete do jornal A Gazeta, que o Kleber Lima já está aqui devorando a manchete e tem a ver com o passaporte da vacina. Então, eu vou pedir para que você, Kleber Lima, por favor, conte para nós, mostre para todos o que está aí, principalmente na manchete. Tem submanchete também, mas vamos começar pela manchete do jornal A Gazeta. Sou bem mandado. É só manchete? Por enquanto. Cuiabá, no rigor da lei, prefeito não abrirá mão de passaporte da vacina. O prefeito Manuel Pinheiro, do MDB, não vai acatar o projeto de lei do deputado estadual Gilberto Catani, que proíbe a exigência do passaporte vacinal em estabelecimentos e órgãos públicos de Mato Grosso. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira, dia 9, na Assembleia Legislativa,
e aguarda sanção do governador Mauro Mendes. Abre aspas. O prefeito Emanuel Pinheiro pontua que as decisões não foram tomadas de forma unilateral, mas sim primando pelas decisões apontadas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e pelo diálogo com o setor produtivo, fecha aspas, diz trecho da nota emitida pela Prefeitura. Está aí uma convergência, uma rara e bem-vinda convergência entre o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, que também já andou falando que vai vetar ali, né? Exatamente. O governador Mauro Mendes disse o seguinte: olha, vou pegar esse projeto e vou passar para a Procuradoria-Geral da República e aí vamos ver então... Desculpa, do Estado, PGE. Obrigada, Kleber Lima. Nós estamos aqui para isso. A gente escorrega, ainda bem que você pega, viu? Porque quando o governador manda para a Procuradoria, por quê? Ele quer saber realmente a legalidade. Aí não é uma questão política, quando ele tenta ser técnico diante de um assunto tão delicado. Estamos falando de vidas em jogo, estamos falando da pandemia. Então, eu vou dizer, o governador está fazendo o papel dele, mandando para quem realmente vai analisar todos os itens. E por quê? Já sabemos que o Poder Judiciário tem contestado ações como estas, aqui mesmo em Mato Grosso, em Matupá, por exemplo. O próprio Ministério Público já disse que entende por inconstitucional tal tipo de proibição. E aí, então já é um projeto que aparentemente nasce morto, mesmo tendo vitória lá no Legislativo Estadual. E aí, Daniel, o que a gente pode esperar então diante de tantas discussões envolvendo outros poderes? Acho que vai prevalecer no Executivo Estadual o bom senso em relação a essa questão, né? A Procuradoria vai analisar o caráter jurídico, né, dessa aprovação desta lei, mas que é uma lei que é baseada nas liberdades individuais, né? Mas esse é um conceito que não é absoluto, principalmente durante uma pandemia, né? Eu acho que o governador, a tendência é que ele vete essa aprovação, que eu considero como absurda, porque, como eu disse, o conceito não é absoluto, né? Eu não posso, como eu disse ontem, se eu sou fumante, eu não posso ingressar em determinados locais, fumar dentro de lugares fechados, né? Existe realmente uma limitação em relação a isso. Ontem a gente trouxe as imagens ali do dia da sessão, né, que foi feita a aprovação da lei, e reportagem da Luciana, inclusive, e existia lá uma das pessoas que estava assistindo ali nas galerias, dizendo que meu corpo, minhas regras. Não, a decisão não é individual dessa pessoa, não é. Porque ela expõe outras à infecção, à contaminação, né? E é isso que essa lei está dando carta branca para quem não quer se vacinar, entre num shopping, num teatro, numa igreja, né? E tenha essa prerrogativa de não só se colocar a própria saúde em risco, mas também de colocar a saúde dos outras pessoas em risco, né? Então, eu não vejo isso como liberdade individual, é um conceito que não se aplica, né? Aí vai ter uma questão jurídica, mas eu acho que tem que prevalecer bom senso e senso de coletividade, né? Porque nesse sentido não está havendo. Eu também até agora não entendi por que a Assembleia resolveu criar uma classe especial de cidadãos que são resistentes e são negacionistas. Não entendi até agora. Bom, e aí eu vou trazer esse tema, Daniel, para aqui questões já relacionadas à capital. Vamos relembrar, Kleber Lima, que o STF destinou poder para o Estado, poder para que os municípios pudessem deliberar sobre todas as questões relativas à pandemia, porque cada região tem sua particularidade. Então, por isso que cada prefeito tem poder para poder decidir, né, aquilo que ele acredita que seja eficaz para a sua região. E aí o prefeito da capital, como você mesmo mostrou na manchete, diz o seguinte: como assim? Não, aqui em Cuiabá vai continuar assim sendo necessária a apresentação do cartão de vacina. Eu sou prefeito, eu mando do município, não concordo com essa legislação porque é preciso conter o avanço da Covid-19. Bom, o prefeito do maior município já declarou isso. Será que ajuda a fazer essa lição de casa?
para os outros prefeitos também, dando uma resposta efetiva para a Assembleia Legislativa. Senti falta do posicionamento, Kleber, de muitos outros deputados que aparentemente tinham uma outra postura e simplesmente alguns ficaram mais calados, mesmo votando, e até agora não tem um resultado total dessa votação. Os senhores têm esse resultado total da votação? Sabemos que 3 só deputados foram contrários à proibição do passaporte da vacina. Aos quais eu rendo o meu respeito, porque os demais foram, no mínimo, omissos. E é uma omissão temerária, criminosa, a meu ver, porque ela se baseia no medinho das bolhas aí, anti-vacina, que não são muitos, eu vou insistir. Bolha nenhuma de muita gente, ela é barulhenta, mas ela é pequena. E eu lamento muito que um deputado, ou um vereador, ou um político qualquer, ele se preocupe mais com o voto do que com o que é certo fazer, né? A aprovação, esse resultado lá, a aprovação da vergonha, da omissão daqueles que tinham o dever de fiscalizar o Estado e de elaborar e formular políticas públicas para nós, cidadãos, para a sociedade, né? Eu lamento também, mas assim, não há muito o que fazer a não ser ter a esperança aí de que o governador haja com mais bom senso do que os deputados que se omitiram, né? Porque tinha maioria para poder reprovar isso e dizer não, isso. Primeiro que é ilegal, né? Segundo que é temerário do ponto de vista da saúde pública. É temerário, Kleber. Olha só, todos têm direito a manifestar aquilo que desejam, mas essas imagens aí, toda vez que eu posso vê-la novamente, eu estava lá e eu senti algo que eu não consigo nem explicar, porque uma celebração como se fosse assim, a final da Copa do Mundo ou a final da pandemia, o fim da pandemia. Eu não consegui entender tamanha felicidade. E eu ficaria tão feliz assim, me expondo publicamente durante a pandemia, aglomerando. Tudo bem, realmente não havia lotação, nem perto disso aí na galeria, justiça seja feita. Meia dúzia de gatos pingados. Mas assim, uma celebração ali, olha, sem máscara, gritando, em muitos momentos. O mais agitado, inclusive, sem a máscara. Sim. Houve até, Kleber Lima, tentativa do parlamento em suspender a sessão por conta das inúmeras manifestações, palavrões foram ditos, alguns parlamentares foram ofendidos porque estavam externando a sua opinião contrária à proibição. Então, quando algum parlamentar falava, olha, não concordo em proibir o passaporte, nós precisamos elaborar medidas para trazer mais segurança biológica e não contrário, palavras que eu sinto vergonha de ouvir foram proferidas lá no parlamento. Então, nesse momento em que as pessoas ainda estão contaminadas, estão morrendo, estão em leitos de UTIs, eu não vejo razão de tamanha celebração como se fosse o fim da pandemia. Infelizmente, não é o fim da pandemia. Eu quero celebrar dessa forma, viu? Quando a gente tiver o controle desta situação lamentável. E olha só, o autor desse projeto, o deputado Catani, e ele acabou gravando um vídeo depois da sessão porque o deputado está contaminado com a Covid-19. Vamos ver então. Testamos positivo para o Covid-19. Hoje a Sandra amanheceu ruim, ontem à noite ela já estava com alguns sintomas e foi fazer o exame e deu positivo. Assim que eu soube que ela teve o exame positivado, eu saí da onde eu estava e fui também fazer o exame, já na parte do meio-dia para de tarde, e também deu positivo. Já consultamos nossos médicos, estamos tomando a medicação receitada pelos nossos médicos, sulfato de hidroxicloroquina, com receita médica, tá? Azitromicina, ivermectina, xarope aí, que eu não sei falar o nome, tem xarope, tem vitamina com vitamina C, né, essas coisas aí, ivermectina. Nosso médico passou o tratamento precoce, né, comprimidinho AS, para não coagulação do sangue. Mas eu quero dizer que nós estamos bem, com sintomas leves, porque essa variante, ela tem sintomas leves, né. Nós pegamos Covid em 2020 e ficamos aí até hoje, quase 2 anos, sem pegar
sem se reinfectar, porque a imunização, a imunidade natural, ela existe. A imunidade de rebanho, ela funciona, né? Mas com uma nova variante, obviamente, nós nos infectamos de novo, assim como muitas pessoas. E muitas pessoas que também tomaram a vacina, também se infectam com segunda dose, dose de reforço e tudo mais. Então, eu só queria dizer para vocês que nós estamos sim com o Covid, estamos bem e estamos nos tratando, fazendo o nosso tratamento para que nós passamos por mais essa, e essa vai ser a nossa segunda dose, segunda dose natural. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos mostre sempre a verdade e que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro e que nos ajude a cada vez mais caminharmos de acordo com a verdade. E o dia que chegar a nossa hora, que está marcada no livro da vida, ninguém vai mudar essa realidade, seja pelo que for. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Bom, eu desejo aqui boa saúde, né, para o deputado, para a família dele também. Vou reiterar aqui que Deus proteja, de fato, com muita saúde e que ele passe de forma muito leve pela Covid-19, tá? Agora, eu sei que todos nós, né, somos o dono da verdade, nem temos a vida eterna aqui, pelo menos nessa passagem terrena, mas assim, o fato de entender que a fé é muito importante e não dá para apenas dizer que nós temos uma data marcada para nascer e para morrer. Se fosse assim, o deputado também não precisaria estar tomando esse arsenal de medicamentos, porque eu fiquei com dúvida aqui. Ele disse que se a gente tiver que morrer, já está escrito lá a data de morte. Então, Jesus salva? Claro que Jesus salva, meu Deus do céu. Eu sei que nem todas as religiões têm o cristianismo como base religiosa, mas acredito que algo é diferente. Religião é uma coisa, fé é outra coisa. E aí, a nossa proteção, a nossa saúde, o nosso prazo de validade aqui na Terra, a nossa existência, são coisas distintas, tá? Então, ou seja, se eu acredito que somente aquilo que está determinado perante a espiritualidade é o que vale, então eu não preciso nem tomar remédios, mas ele está tomando, né? E eu desejo mesmo que o deputado tenha uma boa recuperação. Mas aí não é possível também propagar apenas um protocolo precoce, porque já sabemos que isso não funciona para todos. Vou dizer, não funcionou para mim, por exemplo, que não tenho comorbidade, parei num leito de UTI tomando um arsenal de medicamentos e nada resolveu. Isso quer dizer o quê? É por isso que esse vírus, gente, é um desafio à ciência. É por isso que esse vírus não para de ceifar vidas. Não é simples uma receita, tem todos os medicamentos aqui e nada vai acontecer. Porque se fosse assim, a humanidade não teria padecido com a Covid-19. Mas olha, de verdade, desejo aí boa saúde ao deputado, Daniel. Luciana, destacar 2 pontos. O deputado no vídeo disse que quem receitou a medicação à base de hidroxicloroquina e ivermectina foi o médico. Isso me chama assim, me assombra bastante, porque o Brasil é o único país do mundo que esse tipo de medicamento é usado com insistência até hoje, né? Que foi testado, retestado, testado novamente, né? Com testes muito profundos, chegando-se à conclusão de que eles não fazem diferença alguma no tratamento das pessoas que estão infectadas com Covid. E é muito temerário, né, que haja essa posição, essa tranquilidade que ele passa em relação ao vírus. Você tem que falar isso para as outras 900 pessoas que morreram ontem no Brasil, as 1.200 que morreram anteontem, né? E ele também mistura a questão com a questão religiosa, né? Dizendo que a vacina até ajuda, mas quem salva é Jesus Cristo, né? Novamente, fale isso para as independente de religião, fale isso para as mais de 1.000 pessoas que morreram ontem, né? Por que isso não aconteceu com elas? O segundo ponto que eu queria destacar é o impacto que essa aprovação dessa lei tem nas mais de 780 mil pessoas em Mato Grosso que não se vacinaram ainda, né? Se até agora elas não se vacinaram, com essa forcinha aí da Assembleia, aí pronto, realmente que elas já vão desistir completamente, porque como que fica a cabeça das pessoas que estão receosas ou que já decidiram não se vacinar? Bom, eu vou continuar com a minha vida normal, né? Eu vou continuar trabalhando, eu posso me divertir, eu vou entrar num teatro, num restaurante, na igreja, né? Que não vou ser importunado, então eu não vou me imunizar
eu estou tranquilo, né? Então o impacto vai ao contrário dos esforços das autoridades sanitárias do Estado para tentar fazer as pessoas se vacinarem, né? Realmente um desserviço muito grande que a Assembleia está cumprindo aí, atrapalhando também o esquema vacinal, né? Esse reflexo está gigantesco em relação às crianças, né? Eu acho que o dado mais atualizado que tem, nessa faixa de 5 a 11 anos, aqui em Mato Grosso, apenas 6% das crianças vacinaram, né? Então, realmente, todo esse esforço que é feito contra a vacina, anti-vacina em Mato Grosso, está dando resultado, né? Vocês e a Assembleia têm contribuído bastante para isso. Kleber Lima, fica à vontade, por favor. A gente até acabou mostrando imagens aí, porque o deputado falou que se contaminou. Ontem estava lá na Assembleia, né, fazendo a defesa do projeto para proibir o passaporte sem máscara. Ficamos aqui até perguntando, né? A máscara tem sido utilizada, mas não sempre, em todos os momentos. No parlamento também poucos estavam fazendo uso de máscara, mas a maioria estava imunizada, né? A maioria dos deputados acabou se imunizando. Sabemos que a vacina nem sempre impede a disseminação, mas não quer dizer que não ocorra um risco maior aí, Kleber Lima. Essa imagem aí é de ontem? É de ontem. Então, sem máscara lá. E assim, ontem eu tive informação dos nossos colegas jornalistas, que são servidores de carreira, inclusive, da Assembleia, depois que surgiu a notícia, que foi assim, meio que durante a sessão, logo depois, ele recebeu a comunicação de que a esposa tinha testado, ele tinha ido testar e também testou positivo. Estava todo mundo em polvorosa porque ele estava dando entrevista sem máscara, convivendo ali com os servidores, recebendo cafezinho, colocando todo mundo em risco. Então, assim, é aquilo que a gente fala sempre, se ele tem as convicções dele e, infelizmente, a lei permite, né, que ele não seja obrigado a tomar vacina, infelizmente, porque eu defendo que a vacina deveria ser compulsória, obrigatória, para todos. Ninguém está acima da lei. E ninguém pode colocar a vida do outro em risco de propósito. Que eu acho que é o que acontece com quem não quer tomar vacina, como aconteceu ontem. Ele colocou a vida dos colegas deputados dele em risco, ele coloca a vida dos servidores do gabinete dele em risco, ele coloca em risco a vida dos servidores que não são do gabinete dele, que são da casa, a pessoa que serve o café, o garçom, o jornalista que cobre, o assessoria, enfim, o segurança, os assessores de outros parlamentares que precisam ali conviver no mesmo espaço que ele. Então, assim, se ele não se preocupa consigo próprio, com a sua família, é um direito dele até, mas ele colocar outras pessoas em risco, aí já não é. Por isso que o passaporte é importante, por isso que tomar a vacina é importante, um gesto de amor, de empatia. E assim, uma palavra só sobre essa afirmação da determinação divina, de que a pessoa só morre no dia certo. Sendo assim, deputado, então não precisa ter saúde pública. Para que saúde? Para que gastar 15% no mínimo do recurso do Estado para investir em saúde pública, em UTI, em hospital, se as pessoas vão morrer quando Deus quer? Então, assim, é de uma irresponsabilidade esse discurso, partindo de um gestor público, de um parlamentar, é de uma irresponsabilidade que, a meu ver, deveria ser classificada quebra do decoro parlamentar. Ao meu ver, isso é quebra do decoro parlamentar. Porque ele, com a sua prática indecorosa, a meu ver, é a minha opinião, e eu estou aqui para dar a minha opinião, não é para passar pano para ninguém, ele incentiva outras pessoas mal informadas, que estão nessas bolhas, alienadas, a terem a mesma prática, como a gente viu nas imagens aqui. Ontem a gente já falou disso, as pessoas na galeria, como a Luciana destaca, e ela insiste nisso com toda a razão, porque não é aceitável que as pessoas comemorem uma decisão irresponsável dessa, que vai contra o bem maior das pessoas, que é o quê? É a vida. Como é que a pessoa pode falar em Deus e, ao mesmo tempo, ter iniciativas, ter práticas que colocam em risco o bem mais precioso que Deus nos deu, que foi a vida? É de uma
incoerência, uma contradição e, a meu ver, repito, isso é quebra do decoro parlamentar. Olha, eu vou dizer aqui, né? Deus nos deu o livre arbítrio, então você pode fazer as suas escolhas, mas já sabendo que existe sempre consequências. Para toda ação, existe uma reação. Se você tomar vacina, Daniel, vai reduzir e muito as chances de você parar em um leito de UTI. Ninguém aqui em nenhum momento disse que a vacinação pode impedir 100% você de contrair a Covid, mas existe uma queda drástica da chance de você parar em um leito de UTI e sofrer com as consequências da Covid. É exatamente isso que a gente está falando aqui, para que as pessoas possam ter essa compreensão. E você levantar um clamor aí de que a ciência, então, de nada vale, fica muito delicado nesse momento. É preciso agir com mais humanidade. É isso que eu estou querendo dizer. E eu quero só deixar claro que a vacinação, o ato de você se vacinar não é obrigatório, né? Você tem o direito de não se vacinar, mas você não tem o direito de querer circular por todos os lugares da cidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Querer entrar em lugares fechados ou em festas, em aglomerações, você pode ter o direito de não se vacinar, mas fica então, pelo menos, resguardado em casa. Tá certo. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque tem energia solar aí na pauta, questões relativas ao imposto, à cobrança do ICMS, mas quem vai trazer agora ao vivo os detalhes deste desdobramento no Poder Judiciário é o repórter Antônio Carlos Silva. Já temos você ao vivo aqui conosco. Antônio, bom dia para você, seja bem-vindo aqui nesta sexta-feira, nessa bancada, e conta pra gente qual a novidade, então, desta vez em relação a imposto e a energia solar. Bom dia, Luciana, Kleber, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. Para a gente entender o que aconteceu ontem aqui no Tribunal de Justiça, vamos voltar um pouco no tempo. Até amanhã desta quinta-feira, dia 10, o governo de Mato Grosso podia cobrar o imposto ICMS sobre a TUSD, que é a tarifa de utilização do sistema de distribuição da rede de energia. De quem? Dos consumidores que têm placas solares instaladas em seus imóveis. Ou seja, quem gerava energia solar e usava a rede elétrica para exportar o excedente ou usar a energia da rede naqueles dias nublados, chuvosos ou à noite, pagava imposto ICMS sobre a energia que usava o cabeamento da rede elétrica. Mas o que aconteceu no Tribunal de Justiça na tarde desta quinta-feira? A cobrança desse tributo passa a ser proibida. O governo de Mato Grosso não pode mais cobrar ICMS sobre a TUSD, que é a tarifa de utilização do cabeamento elétrico. A decisão é unânime de todos os 11 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. São eles: José Zuquim Nogueira, Nilza Maria Poças de Carvalho, Rubens de Oliveira Santos Filho, Paulo da Cunha, Juvenal Pereira da Silva, Luiz Ferreira da Silva, Serli Marcondes Alves, Carlos Alberto Alves da Rocha, Orlando Perri, Marcos Henrique Machado e Maria Aparecida Ribeiro. Maria Aparecida Ribeiro, que é a relatora desse processo. Segundo a desembargadora, não existe fato gerador de imposto o consumidor que produz a própria energia elétrica. Já o desembargador Orlando Perri considerou a cobrança de ICMS sobre isto abusiva. Todos os 11 desembargadores deste órgão especial do TJ consideraram a cobrança inconstitucional. Isso foi tudo devido a uma ação movida pelo deputado estadual Faisal Calil e pelo partido dele, o Partido Verde, contra o veto do governador Mauro Mendes sobre o projeto de lei de autoria de Faisal, que isentava de ICMS quem produz energia solar até o ano de 2027. Vale lembrar, a decisão de ontem aqui do Tribunal de Justiça vale para todos os consumidores que produzem energia solar. Luciana, Kleber, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente, até daqui a pouco. Daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas informações, viu? Bom, Daniel, vou dizer aí, e Kleber Lima também, um alívio aí para o bolso, pelo menos?
E pacifica o entendimento no âmbito do Estado de Mato Grosso, né? Com essa decisão do Tribunal de Justiça. Aqueles que divergirem agora ainda podem recorrer, evidente, aos tribunais superiores, especialmente o STF, alegando algum conflito de constitucionalidade, né? Mas pacifica o entendimento, embora houvesse até então de decisões divergentes do próprio judiciário sobre o tema. Está resolvido, aí eu estou que nem o Garcia Neto, já que está decidido. Decidiu. Está decidido. Tá certo. Daniel, quer pontuar algo a respeito desse... Nem muito a acrescentar, não, só a decisão da relatora, que diz que como a pessoa produz a própria energia, mesmo que utilize a rede em certo momento, o excedente também, isso não há, então, uma configuração de que circulou mercadoria, né? Então, o fato gerador do ICMS não se aplica, segundo a relatora, que foi seguida por quase todos os desembargadores. Olha só, o tempo está avançando, eu vou ler algumas mensagens, muitas, um recorde aqui, já vou dizer, algumas não vou conseguir ler porque tem palavras ofensivas, aí não dá, viu, pessoal? Já falei isso aqui, né? Vamos lá então. O passaporte da vacinação tem que existir sim, só assim vamos diminuir essa praga chamada de Covid. Tinha que colocar na cadeia quem não se imuniza. É o Arnaldo do CPA. Bom dia, Deus proteja todos vocês da bancada. Amém. Se cada um fazer sua parte, venceremos. Mas esses parlamentares chegaram ao fim da picada. Joel Salvaterra poderia dar-nos mais exemplos. Jesus, Maria, José. Uma pergunta, esse deputado não era suplente e assumiu a vaga do titular que morreu de Covid-19? Sim, exatamente assim que aconteceu o fato de Catânia assumir a Assembleia Legislativa, a morte do deputado, é isso. Podia ter respeito, inclusive, pela memória da pessoa que permitiu a ele ser deputado, né? Mas não demonstra ter, né? Pois é. Bom dia, Luciana. Que retrocesso de vocês, hein? Da mesma forma que os remédios não são 100%, a vacina também não é. Com ou sem vacina pode morrer. Sim, é verdade, mas você pode diminuir sua chance de morrer se você tomar a vacina e também se você fizer um protocolo eficiente quando o médico prescrever o vírus reage de uma forma diferente em cada organismo. É isso que a gente tenta alertar aqui. Nós não somos médicos, mas traduzimos apenas aquilo que a ciência diz, na forma em que é melhor para a gente tentar combater a Covid-19 e também melhorar a nossa saúde assim que contaminado formos. Bom dia, bancada. Com todo respeito, o deputado é babaca. Foi desrespeitoso com as famílias que perderam seus entes queridos. Até Jesus, se estivesse em carne e osso, tomaria a vacina. Esses são os eleitores desse destramelhado, se diz por acidente. Aí passou, né, no nosso filtro aí, por engano, esse desculpa, palavrão pois aí. Passou. São muitos. Considera, por favor, como os deputados fazem. Sabe o que os deputados fazem quando acontece isso, Luciana? O quê? Durante uma sessão? Fala assim, vou fazer às vezes do deputado Botelho, eu solicito a taquigrafia que retire essa expressão da ata da sessão. Então está retirada essa expressão da ata do programa, viu? Nossas desculpas aí ao deputado. Eu tento fazer um filtro porque eu tenho falando escapou, com você, escapou, né? Gente. Vamos aqui, olha. Bom dia, bancada. Estou horrorizada com a comemoração na Assembleia pelo não passaporte da vacina. Estão comemorando a morte. Eu perdi muitos familiares e acho muito triste esses deputados prestarem um desserviço com o nosso dinheiro. Estou assombrada com tanta ignorância. Então, aquilo que a gente sempre fala aqui, existem opiniões divergentes, mas o respeito vale em qualquer discussão, por mais acalorada que seja. Muitas mensagens chegaram aqui e aí eu vou externar novamente. Desculpa, tem muito aqui de um perfil ofensivo, tanto para o deputado Catani, e aí em respeito a ele, a família dele, é claro que não vou fazer a leitura, escapou aqui uma só, e também tem o mesmo em relação a nós da bancada, quando a gente fala sobre esse assunto tão delicado. Mas olha só, agora são 6 horas e 42 minutos, eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, ficamos com uma imagem belíssima da Avenida Senador Rubens Mendonça. Olha só, parece que o dia está um pouquinho cinzento, acho que vem mais chuva por aí, hein, gente? Sexta-feira, apenas começando, voltamos já.